Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje vou falar do que Deus tem me revelado sobre líder, né? Ele falou comigo claramente como ele quer que seja o líder, né? E eu queria compartilhar com vocês isso, né? Lendo primeiramente Lucas, capítulo 22, versículo 27, que fala assim: Pois que é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Depois queria ler para vocês também Mateus capítulo 23, versículo 10 e 11. Tampouco você deve ser chamados chefes, porquanto você tem um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Então, Jesus, que a gente vê claramente aqui, que Jesus Cristo, né, era um servo, né? Se fez servo, né? Mais na frente vou ler um outro versículo que confirma mais isso, né? Mas Jesus Cristo é nosso único exemplo. Eu lembro que quando aceitei Jesus, entre aspas, comecei a fazer parte do sistema religioso, né? Mas apoiava muitos pastores conhecidos ali, vi centenas de vídeos, pastores conhecidos na área da cura, libertação, não sei o quê, né? Até que o Espírito Santo falou comigo claramente que seja Jesus Cristo o seu único exemplo. E eu me peguei nisso, né? Por isso que eu me considero cristão, né? Seguidor de Cristo, né? Os romanos deram esse nome para os seguidores de Cristo, para diferenciar eles da os hebreus, né? Que acreditavam só em Deus e não em Jesus. Então eu sou um seguidor de Cristo. Então o meu único exemplo é Jesus Cristo. É fazer o que ele fazia, né? Principalmente ser servo, né? Então, servir é o nosso dever de cristão, não só de líder, né, também, mas de pessoa que é cristã, né. Então, aqui a gente vê Mateus 23, se a gente vai analisar o contexto, a gente vê que Jesus Cristo está falando com os discípulos, né, e não ser igual àquele príncipe fariseu, dos fariseus, saduceus, aquele liderança religiosa, que se vangloriava, que queria se chamar de rabi, para se vangloriar, porque tinha um cargo e se sentia acima dos outros, mas seja servo, né. É assustador o fato que nas nossas igrejas de agora, a maioria, né, não todo mundo, claro, né, as pessoas querem se vangloriar do fato de ser bispo, pastor, presbítero. Um dia eu lembro que chamei por nome, quando eu fazia parte do sistema religioso, o meu pastor, né, e outra pessoa da igreja me repreendeu, falou, não, tem que chamar ele de pastor, né. Aí, pensando agora nisso, me dá quase para rir, né. Não, o pastor tem que ser primeiramente um servo, né? Tem que servir, tem que ser servido. Que era servido era naquela época da sinagoga os fariseus, os saduceus, né? Que se sentiam acima de todos, né? Aí você pode ver nas igrejas de agora também, quantos pastores que obrigam, entre aspas, constrangem as ovelhas a limpar as igrejas, a fazer as coisas que eles fazem até contra a vontade. Não sempre, claro, né? Mas fazem até contra a vontade, né? Então, como uma pessoa pode ser servo? Através de uma entrega total, né? Conversar com Deus, ter intimidade com Deus, né? A intimidade que nos faz florescer dentro de nós, se a gente quiser, né? O caráter de Cristo e principalmente o amor. Se a pessoa tem amor sem nada em troca dele, que esse é o amor que está na Bíblia, é o amor ágape, né? As pessoas vão fazer, vão nos ajudar, né? No caso do sistema religioso, né? Até limpar a igreja sem ninguém falar fulano tem que limpar a igreja aqui, tem que limpar lá, ou outro lugar onde as pessoas se unem. Né? A nossa atitude que vai fazer sim que as pessoas nos ajudem, até se somos líderes, né? Mas primeiramente a gente tem que ser servos, né? Então eu queria ler para vocês Filipenses 2, versículo 5 até 7, que fala assim: seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que esse versículo como é profundo, né? E continua depois, né? Que ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele se humilhou a si mesmo, né? Ele que era o Filho de Deus, se humilhou, né? Para pegar os pecados do mundo sobre ele, para poder dar uma chance ao ser humano de voltar ao estado original, né? De ser semelhança de Deus, né? Através do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, etc, etc. Então, esse é o maior exemplo de humildade, mas eu gosto muito também da lavanda dos pés. Um dia Deus, na época, era religioso, na época não tinha nem intimidade com Deus.
me foi dada a oportunidade de poder dar uma palavra na igreja, né? E Deus me mandou fazer esse ato de lavanda dos pés. Escolhi, né? Deus me fez escolher uma pessoa, né? Aí eu lavei os pés a ela, e aí o Espírito Santo desceu de uma forma muito linda. Tinha a pessoa chorando, né? Então, se a gente vai analisar a lavanda dos pés, a gente sabe, né? Que naquela época tinha três tipos de servo, né? Um servo que tinha o dever de cozinhar, os fazeres de casa, outro servo que se preocupava do negócio da casa, né? E o servo menor do menor, aquele que lavava os pés do discípulo, né? Naquela época, a pessoa usava sandália, não tinha asfalto, tinha poeira, né? E os pés sujavam toda hora. Aí quando entrava um hóspede, né? Ou também o patrão de casa, o servo menor do menor ia lavar os pés a o patrão de casa, o hóspede, né? Que estavam sujos. Então Jesus fez isso, né? E é interessante ver como os discípulos sempre chamavam ele de mestre, mestre, toda hora. Ele nunca respondia nada. A única vez que ele respondeu que ele era mestre foi depois que lavou os pés dos discípulos, né? Falando, é verdade, eu sou mestre. Agora, o que eu fiz, você faça também. Então, um líder tem que ser servo. Tem que ser servo. Como Jesus Cristo, que é o nosso único exemplo. Que tinha os poderes dos poderes, era o Filho de Deus, né? Mas não quis usar esses poderes, ele quis servir a gente, né? Então, isso que Deus tem falado para mim, né? Seja um servo, né? Seja o líder, claro, a liderança está no sistema religioso e também tem que ter também, né? Um projeto que envolve Deus, tem que ter, claro, né? A Bíblia fala sobre isso, tem que ter mais, tem que ser como um servo líder. A pessoa é sempre disposta a servir, né? Então, como você pode ser um servo? Através da intimidade com Deus, através do relacionamento com Deus, conversando com Deus, você vai poder, deixando, né, querendo mudar, deixando o Espírito Santo agir dentro de nós, nosso coração. Ele vai fazer florescer o caráter de Cristo, né? Então, ser servo vai ser natural consequência da sua entrega total, que você se entregou para Cristo, né, para Deus. Então, é isso que Deus tem revelado para mim, né? Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe, se sentir no coração. Escreva nos comentários o que você acha. Um abraço a todos, até a próxima.